Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história super interessante de um carcereiro e criador de animais muito famoso, porque ele tinha um grande tamanho corporal, algo que não era nada comum na sua época. A primeira pessoa com uma obesidade mórbida ao extremo de que se tem notícia na história. Vocês vão gostar muito de conhecer porque, apesar do tamanho dele, ele tinha um coração muito grande que fazia jus ao seu tamanho. Era um cara legal. Vocês vão gostar de conhecer essa história. Mas já de antemão, peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o meu canal, para que eu consiga trazer mais histórias, para que o canal chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito, mas está sempre por aqui ouvindo as minhas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu peço a vocês de todo o coração que, se vocês gostam, indiquem o canal a uma pessoa que seja, que também goste de ouvir uma boa história, para que a gente consiga chegar logo aos 200 inscritos. Sei que eu posso contar com a ajuda de vocês e espero, então, indiquem aí para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos. E vamos, então, à nossa viagem no tempo. Vamos, então, hoje viajar para o ano de 1770. Lambert. Ele nasceu em Blue Boar Lane, em Leicester, em 13 de março de 1770. O seu pai também se chamava Daniel Lambert, e o seu pai servira como caçador para Harry Grey IV, o conde de Stamford. E quando o seu filho nasceu, ele era carcereiro da prisão de Leicester. O Daniel Lambert era o mais velho de 4 filhos, com 2 irmãs e um irmão que faleceu ainda muito jovem. Aos 8 anos de idade, ele era considerado um bom nadador, e durante grande parte de sua vida, ele se dedicou a ensinar as crianças da vila a nadar. Eu disse a vocês que ele era um cara bacana. Vocês vão gostar muito de conhecer a história dele. O seu tio paterno era um guarda profissional e o seu avô materno tinha sido criador de galos de luta. Lambert desenvolveu um grande interesse pelos desportos de campo e ele gostava especialmente de caça de lontras, de pesca, tiro e corridas de cavalos. Na sua juventude, ele era considerado um bom esportista. E nos últimos anos da sua adolescência, ele foi considerado um perito na criação de cães de raça. Em 1784, ele passou a trabalhar como aprendiz em Mers Taylor Company, oficina de gravação e fundição de Birmingham, dirigido por Benjamin Patrick. Essa fábrica, ela era especialista em fabricar cintos e botões. Fechou. No ano 1788, o Daniel Lambert voltou a Leicester e ele foi trabalhar como ajudante do seu pai na prisão. Tempo depois, o seu pai se aposentou. Então, o Daniel o sucedeu, ficou no lugar dele e ficou trabalhando como carcereiro da prisão.
Daniel era uma pessoa muito querida, era um gentleman, um cara bacana, como eu disse, e ele foi um carcereiro muito respeitado. Ele fazia amizade com os prisioneiros e tentava ajudá-los quando eles iam a julgamento. Daniel disse certa vez que ele não comia quantidades muito grandes de comida, porque quando ele voltou a Leicester, foi então que o seu peso corporal começou a aumentar de forma progressiva. E na metade do ano de 1793, ele já pesava uns 200 quilos. E ele vai engordar muito mais. Realmente era uma coisa assim, fora do comum naquela época, porque todos nós sabemos que o problema da obesidade mórbida, que é um problema grave nos nossos dias, não querendo entrar para esse lado, mas somente comentar, né? Tudo isso aumentou muito depois da chegada das comidas rápidas, né? Dos fast food, coisas que não existiam antigamente, né? Que eles tinham uma alimentação muito mais saudável, e se alimentava daquilo que plantava, né? Que era uma coisa assim fora do normal. E as pessoas não tinham a mesma clareza que nós temos hoje, de que uma obesidade, infelizmente, a gente não está falando aqui da aparência, né? Mas sim dos males que causa a saúde, porque acaba causando, né? Males à saúde. E as pessoas não tinham essa consciência naquela época, então achavam interessante. Mas Daniel Lambert, ele estava sim preocupado com seu estado físico. Então, no tempo livre, ele se dedicava a fazer exercício. Ele trabalhava sua força a tal ponto que ele conseguia carregar 250 quilos com facilidade. Numa certa ocasião, durante um espetáculo de um urso bailarino exibido em Blue Boar Lane, o seu cão escapou e mordeu o urso. O urso golpeou o cão e o cão ficou ferido no chão. Lambert pediu ao cuidador do urso que deixasse ele entrar para que ele pudesse pegar o cão que estava machucado. O que aquele cuidador do urso fez foi tirar a focinheira do urso para que ele pudesse atacar ainda mais o cão. Segundo o relato de pessoas que estavam ali no dia, Lambert entrou e golpeou o urso com uma vara e com a sua mão esquerda. Golpeou a cabeça e o deitou no chão e o segurou até que o cão estivesse ali longe do urso e fora de perigo. Então, imagine a força dele para conseguir conter um urso com a mão. Da sua cada vez maior corpulência, dele estar ficando cada vez maior, Lambert se mantinha em forma e ativo e caminhava longas distâncias. Certa vez, ele estava caminhando uns 11 quilômetros, desde Woolwich até a cidade de Londres. E ele não estava sozinho, e ele estava com outras pessoas, com um grupo. E o interessante é que o cansaço, a fadiga dele era aparentemente muito menor que vários outros homens ali do grupo de tamanho mediano. Sem possuir uma grande agilidade, o seu grande tamanho não lhe colocava uma restrição. E ele era capaz de manter-se de pé sobre uma perna enquanto levantava a outra até uma altura de uns 2 metros. Continuou com o ensino de natação em Leicester e era capaz de se manter flutuando com 2 homens adultos sentados nas suas costas. Ele tinha uns hábitos meio estranhos, por exemplo, não gostava de mudar de roupa. Costumava usar sempre a roupa do dia anterior, mesmo que essa ainda estivesse molhada. Segundo o próprio Lambert, esse comportamento nunca lhe provocou um resfriado ou nenhuma outra doença. Por volta de 1801, o seu peso já tinha subido para 250 quilos e o seu tamanho, em
impedia tanto ele como seu cavalo de manter um ritmo da caça. Então, ele teve que parar de caçar. O interesse dele por esse tipo de atividade não parou. Então, ele começou a criar os cães. Ele chegou a manter uma matilha de 30 cães terrier. Foi nesta época, que ainda tinha uma sólida reputação como carcereiro, que surgiram muitas sérias preocupações devido à sua aptidão física para esse posto. E nesse mesmo período, as prisões estavam perdendo popularidade e passaram a ser substituídas por instituições de trabalhos forçados. Então, em 1805, a prisão onde Daniel trabalhava foi finalmente fechada. Daniel Lambert ficou sem emprego, mas ele ainda tinha uma renda anual de umas 50 libras que foi outorgada pelos magistrados de Leicester em reconhecimento do seu serviço como carcereiro. Naquela altura, a barriga de Lambert atingira um tamanho desproporcional. Até 6 homens podiam colocar-se juntos dentro do seu casaco, e cada uma das suas meias era de um tamanho de um saco. Porém, a sua renda anual de 50 libras não lhe chegava para cobrir os custos, e ele não podia trabalhar por causa do seu grande tamanho corporal, do grande peso. E ele começou a se tornar recluso. Começaram então a espalhar-se várias histórias sobre a sua grande corpulência, e alguns dos viajantes que visitavam Leicester começaram a usar pretextos para entrar na sua casa e poder vê-lo. Lambert se incomodava sim com o seu peso, porque ele não deixava que ninguém o pesasse. Mas numa ocasião, no ano de 1805, uns amigos o convenceram que ele fosse assistir junto a ele de galos. Uma vez que ele conseguiu entrar na carruagem com dificuldade, o resto do grupo conduziu até uma grande báscula e saltaram da carroça. Depois de descontar o peso da carroça vazia que eles já tinham visto com antecedência, eles calcularam então que o peso corporal de Lambert estava em 320 quilos. Muito tímido, mas ele precisava de rendimentos, ele precisava de dinheiro para sobreviver, e isso com urgência. Então, ele não viu outra alternativa a não ser cobrar para que as pessoas pudessem vê-lo, já que ele via que as pessoas tinham esse interesse. Então, em 4 de abril de 1806, ele subiu em uma carruagem e viajou até Leicester, até aonde seria a sua nova moradia, a rua Piccadilly, número 53, perto do limite ocidental de Londres. Durante as 5 horas, todos os dias, ele recebia visitantes na sua casa, cobrando um shilling por cada pessoa. Lambert conversava então com as pessoas, falava sobre os esportes que ele gostava, sobre os cães, sobre criação de animais. E iam pessoas de classe média, de classe alta, pessoas de classe mais baixa, todos iam visitá-lo. E acabavam travando uma amizade com ele. E as pessoas da cidade iam cada vez mais visitar, passar algumas horas, conversar com ele. Certo banqueiro chegou a fazer-lhe 20 visitas, pagando a entrada em todas as ocasiões. Durante esse período da história da Inglaterra e do mundo, não havia então um estigma real da obesidade. Então, o público considerava Lambert uma maravilha admirável, em vez de ser algo anormal, raro ou até mesmo prejudicial à saúde dele. E essa aventura nesse novo negócio dele teve um sucesso imediato, porque Daniel começou a receber 400 visitas por dia. Agradava os visitantes.
Ele tratava sempre a todos com cortesia e a questão de manter uma atmosfera de civismo com os seus convidados. E todos os homens que entravam no seu quarto tinham que tirar o chapéu. As pessoas começaram a viajar grandes distâncias para visitar Lambert. Muitos passavam várias horas com ele, conversando sobre a criação de animais. Uma figura de cera de tamanho real de Lambert foi a ser exibida em Londres, e isso tornou extremamente popular. Daniel, em pouco tempo, ele se converteu num personagem popular, famoso. Lambert começou a misturar-se com as classes sociais altas e, numa ocasião, conheceu o rei Jorge. Em pouco tempo, Lambert começou a receber visitas, então, de médicos. Em pouco tempo depois da sua chegada em Londres, a revista Medical Physical Journal publicou um artigo sobre ele. Confirmaram que ele pesava 320 quilos e mediram a sua altura, 1,80 m. Um exame médico exaustivo determinou que as suas funções corporais estavam corretas e que ele respirava sem dificuldades. O artigo descrevia Lambert como ativo e alerta mentalmente, culto e com uma memória excelente. Gostava de cantar e tinha uma fala normal, que não mostrava sinais de nenhum tipo de pressão nos seus pulmões. Os doutores detectaram uma pequena inflamação nos seus pés, nas pernas e coxas, e tinha uma acumulação de gordura no abdômen. Mas a margem de uma pele grossa e escamada nas pernas era causada por erisipelas, porque ele não tinha nenhum problema de saúde. Lambert afirmou diante dos médicos que ele ingeria quantidades normais de comida e declarou que desde 1795 não bebia nada mais além de água. Embora ele fosse ainda muito jovem e frequentasse festas e reuniões, ele não se unia às pessoas para tomar bebidas, era somente água mesmo. Lambert estimou que era capaz de caminhar uns 400 metros sem dificuldades, dormia com regularidade, mais ou menos 8 horas por noite, sempre com a janela aberta e nunca ninguém lhe escutava roncar, nunca. E que jamais fazia cestas durante o dia. É impossível conhecer com certeza a causa do extremo peso de Daniel Lambert, mas considera-se pouco provável que ele tivesse algum problema de desordem endócrina ou genética. Também não foi se notado nada que indicasse uma desordem na tireoide. Nos seus retratos, representa com a obesidade facial típica da síndrome de Cushing, ou de Bardet-Biedl, ou de Prader-Willi, que são causas genéticas que podem dar lugar à obesidade nos pacientes. Pessoas com esse tipo de genética com obesidade normalmente sofrem de dificuldades na aprendizagem e de debilidade muscular. Mas Lambert era um homem muito inteligente, extremamente forte, e a única coisa que ele tinha era essas pequenas infecções na perna e varizes. O comentarista afirmou que o Sr. Lambert nunca afirmava estar enfermo ou indisposto. O único problema que ele tinha era um pouco de depressão quando estava em Londres. Indica que o provável aumento de peso de Daniel Lambert provocado não por uma desordem física, mas sim por uma combinação excessiva de comida e a falta de exercício. Ainda que tinha uma constituição pesada na sua juventude, ele começou a ganhar peso quando ele começou a trabalhar como carcereiro, porque era um trabalho relativamente sedentário.
A biografia de Lambert, publicada durante a sua vida, afirmava que foi ao cumprir-se um ano desta atribuição quando a sua corpulência apresentou o maior e mais rápido aumento de peso. Ainda que afirmasse comer pouco e abster-se de tomar álcool, considerava-se muito provável que um homem com seu estilo de vida e posição na sociedade ingerisse grandes quantidades de carne e tomasse cerveja nos eventos sociais. Ao passar vários meses em Londres, Lambert recebeu a visita de Joseph, um anão de 99 centímetros de altura, que tinha 70 e poucos anos. Os homens compararam a sua vestimenta, calculando que uma manga de Lambert daria suficiente para o sobretudo completo do anão. Perguntou ao anão sobre Isalina, que era a esposa dele, e o anão respondeu que ela havia falecido e que ele não ficava triste não, porque quando ela brigava com ele, ela colocava ele na prateleira dos cobertores como castigo. Esse encontro entre Lambert, o maior homem que havia na época, e o homem mais pequeno, suscitou um grande interesse público. Em geral, Daniel Lambert era muito respeitado pela sociedade de Londres. Mas quanto mais tempo passava ali, mais irritado ele se tornava, tímido e consciente da sua condição. Ficava irritado com as repetidas perguntas sobre o tamanho de sua roupa. Certa vez, uma mulher lhe perguntou quanto custava um sobretudo para ele. E ele respondeu que ele não se lembrava, que ele não podia se lembrar de tudo, então ele não se lembrava o preço, mas falou que poderia facilitar para que ela soubesse o preço. Se ela queria tanto saber o preço de um tamanho do sobretudo, ela que mandasse fazer um novo para ele, pagasse e então ela saberia o valor. Achei muito boa essa resposta dele. Calculou em 1806 que um sobretudo completo lhe custava umas 20 libras. Lambert rejeitou a oferta de vários empresários e agentes para representá-lo e em setembro de 1806 ele volta a Leicester, a sua terra, como um homem rico. Volta então aos seus passatempos favoritos, criando cães e galos de luta. Tinha uma cadela de criação terrier e era considerada uma das melhores da Inglaterra. Ele rejeitou vendê-la várias vezes, ficando com um animal de companhia para toda a sua vida. Voltou a assistir a eventos de esportes, era o que ele gostava. Inclusive, há um artigo no Leicester Journal, de setembro de 1806, sobre as corridas de Leicester, que dizia o seguinte: entre as distintas personagens sobre a relva, estávamos contentes de ver o nosso velho amigo, o Sr. Daniel Lambert, num aparente bom estado de saúde e espírito. Apesar de não poder seguir as caçadas montado a cavalo, usou uma parte do dinheiro conseguido em Londres para reunir uma matilha de galgos e ficava os observando. No começo do ano seguinte, ele voltou a Londres para se exibir mais um pouco e conseguir mais algum dinheiro. Mas ali ele caiu doente. O seu médico achava que a sua doença podia ter sido causada pelo ar contaminado de Londres. Então, Lambert voltou a Leicester. Se recuperou da doença e, no final de 1807, passou por vários lugares da Inglaterra para poder ganhar um dinheiro. Dirige-se então até Stamford e envia uma mensagem ao jornal Stamford para encomendar uns anúncios e folhetos, que era como ele divulgava então as suas apresentações. Pediu ao impressor que lhe fizesse uma visita na pousada Horses, que era onde ele estava, para conversar sobre os requerimentos da impressão. Nessa mesma noite, Lambert estava na sua cama e admitiu sentir-se muito cansado, mas ainda assim explicou ao senhor os requerimentos para os impressos.
ansioso para que os folhetos fossem logo entregues a ele. Na manhã seguinte, no dia 21 de junho, Lambert acordou à mesma hora e estava bem. Quando começou a fazer a barba, queixou-se que tinha dificuldades em respirar. 10 minutos depois, morreu. Não foi feita autópsia, até porque naquela época isso era muito difícil, muito raro. Então, não se sabe o porquê ele morreu, a causa do seu falecimento. Muitos afirmam que ele faleceu por uma causa de uma degeneração de gordura do coração, ou do estresse, ou mesmo do estresse provocado pelo seu tamanho. Porém, o comportamento dele nos dias antes da sua morte não mostrava nada sinal de que ele tivesse qualquer problema de saúde ou uma insuficiência cardíaca. Várias testemunhas indicaram que na manhã do seu falecimento ele estava com uma aparência saudável e de repente ele fica sem ar e falece. O autor Jan Bondeson especulou que a explicação mais consistente para sua morte, tendo em conta os seus sintomas e o seu historial médico, é que ele sofreu um embolismo pulmonar. O cadáver de Lambert começou rapidamente a decompor-se. Em 22 de junho, ele foi colocado dentro de uma urna. A urna era tão grande que, para conduzi-la fora da pousada para o cemitério, que ficava na parte traseira da igreja de São Martim, tiveram que demolir a janela e parte da parede do apartamento. A sepultura foi feita de um tamanho de acordo com a urna. Precisou-se de 20 homens que levaram mais de meia hora para conseguir chegar até o local da sepultura. Os amigos de Lambert pagaram para que uma grande pedra com as inscrições que eles escolheram fosse colocada. E nessa pedra está escrito o seguinte: em memória desse prodígio na natureza, Daniel Lambert, um nativo de Leicester, quem possuía uma mente exaltada e sociável, na grandeza pessoal, não tinha competidores. Media 3 pés, 1 polegada ao redor da perna, 9 pés, 4 polegadas ao redor do tronco e pesava 52 stone, 11 libras. Ele deixou esta vida no 21º de junho de 1809, com 39 anos. Como testemunho de respeito, essa lápide foi erigida pelos seus amigos em Leicester. Então, essa pedra ainda está lá em frente ao túmulo dele. E depois disso, ele continuou a ser uma pessoa muito famosa e muito querida na Inglaterra. Lógico que depois dele, muitas outras pessoas com um peso muito grande surgiram, mas ele foi provavelmente um dos primeiros conhecidos. E muitas de suas roupas foram vendidas em leilões e muitas ainda estão preservadas em vários museus. Por toda a Inglaterra existem pousadas, pubs e ruas com o nome Daniel Lambert. Passou a ser um personagem muito popular em Leicester. Em 2009, ele foi descrito como um dos ícones mais apreciados da cidade. No ano de 2009, que foi o aniversário de 200 anos do seu falecimento, a cidade de Leicester celebrou o dia de Daniel Lambert, no qual mais de 800 pessoas assistiram a este evento na sua honra. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Se vocês gostaram, deixem um like, ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para o próximo vídeo. Aliás, só vou deixar aqui um aviso. Quarta-feira, o próximo vídeo. Na quarta-feira eu sempre conto a história de uma mulher. Vou contar a história de uma mulher. Ela tem uma história muito assim conturbada, porque são várias versões do que realmente aconteceu na vida dela.
mas ela é considerada por muitos hoje uma santa e milagreira. E é uma história que uma inscrita aqui do canal me pediu. Então, na quarta-feira, venham aqui para vocês conhecerem, tá bom? Fiquem todos na paz, um super beijo e até o próximo.